Fala galera, também mais um papo duro e demorado. Novamente com o Talizão. Olá, seja bem-vindo. E hoje vamos falar sobre problema de coração. Como é que é a pergunta? Se problema de coração? Problema de coração pode causar disfunção erétil? Eu diria que, calma aí, né? Antes de começar, antes de você introduzir as explicações, não estamos falando coração de cima, viu galera? Eu gosto de deixar explícito que o homem tem dois corações, que pulsam da mesma forma, o de cima e o de baixo. A chibata é como se fosse um coração. O saco até parece. Não, porra, aí não. Ué, eu digo no que tange a masculinidade, vamos colocar dessa forma, a autoestima do homem, o que move o homem. O coração move as demais estruturas, mas a chibata, de fato, movimenta toda a masculinidade, toda a força que o homem tem. Está quase voltado para a chibata. Realmente. Né? E pulsa, como um coração. Se não pulsa, é porque o teu está com problema. Tá infartando. Está infartando, justamente. Mas vamos lá, a pergunta é essa: problema de coração pode causar disfunção erétil? Então, se a gente parar para pensar, né, problema de coração causa até morte, né? Então, muito provavelmente a gente sabe que ele afeta demais o organismo. E só de a gente raciocinar um pouco, a gente sabe que o coração é quem leva o sangue para, né, ou quem impulsiona o sangue, quem vai levar são as artérias, né, vai levar para os diferentes membros. E o pênis é um membro, né? Então a gente precisa de sangue em todas as partes do nosso corpo para nutrir o nosso organismo. O pênis não é diferente. Só que o pênis tem uma característica especial em relação ao sistema circulatório, que é o seguinte: ele não só precisa do sangue para se alimentar, para sobreviver, para receber nutrientes e oxigênio, que é o normal do restante do organismo. Ele precisa do sangue para funcionar. A sua função, a ereção, né, que vamos dizer a função primordial do pênis, ficar ereto e retornar ao normal, né, no fim do ato, essa função ela ocorre por meio do sangue. O pênis, se você pesquisar uma imagem do pênis na internet, você vai ver que ele nada mais é do que uma espécie de uma esponja orgânica, uma esponja feita, claro, né, dos nossos tecidos naturais do nosso corpo, mas lá dentro tem vários bolsões que captam sangue e acumulam sangue e os pênis se expandem. Então, se a gente não consegue encher o pênis de sangue, não só manter a circulação do pênis, para ele não atrofiar, para ele não ter um problema mais sério, mas na hora do ato a gente não consegue ter uma adaptação do sistema cardiovascular para encher o pênis de sangue, a gente não consegue ter a ereção. Então, se a gente tem um problema do coração ou de qualquer parte do sistema circulatório, das artérias, né, das veias também, a gente vai ter um problema, pode, muito possivelmente, ter um problema de ereção. E os problemas de coração, normalmente, eles acabam, porque o coração não está isolado, né? Ele está ligado nas artérias, aquilo é tudo um sistema fechado, então os problemas de coração, normalmente, eles vão repercutir nas artérias, no resto, em tudo que está ligado a ele. Então pensa que o pênis está ligado ao coração, bem longe lá por uma artéria. E o que acontece aqui nesse sistema fechado, geralmente vai se acumular até lá na frente. As artérias, por exemplo, com a pressão alta, algum problema, elas podem, as próprias artérias, pensam no encanamento, o encanamento ele pode se romper, né, entre aspas. Então, Entupir. entupir. Eu acho que é o mais comum. Que é o mais comum, que tem a ver com o problema do coração, porque a maioria dos problemas do coração, os mais comuns, tem a ver com o entupimento, né, das artérias do coração, a gente fala do colesterol ruim, a maioria dos infartos é por esse motivo. E aí, se o entupimento aconteceu numa coronária, que é uma artéria relativamente grossa, né, com bastante espaço lá dentro, imagina nas artérias penianas que são menorzinhas. Se deu para obstruir lá, será que não dá para obstruir no pênis também? Eu ia até pontuar. Dá para se dizer que quase todos, para não dizer todos, que infartam, né, todos os homens que infartam, está infartando em cima e provavelmente embaixo? É um infarto? Não, eu não diria que. Porque assim, se a gente fala. Eu brinquei no negócio do infarto no começo. Mas o infarto, ele é uma morte daquele tecido. O tecido é o grupo de células que estão lá, a morte de uma parte ali por falta dos nutrientes, quando você tem uma obstrução sanguínea, etc. É uma morte mesmo, assim. Então você geralmente tem uma necrose de um pedacinho. É uma coisa bem mais grave. É muito difícil você ter um infarto lá no pênis. Você tem infarto geralmente no coração. O AVC ele leva a um infarto de uma parte do cérebro, a gente não fala assim popularmente. Isso porque vai continuar passando sangue para a chibata, né? Não vai ser suficiente para ter uma ereção lá. Não vai continuar ser. passando. E os problemas no pênis costumam ser mais crônicos. Então, assim, você pode ter uma obstrução que está prejudicando a circulação e com o tempo o pênis vai atrofiando. Mas não é aquela oclusão
aguda, que pá, de repente parou de chegar sangue lá, e aí em poucos minutos o tecido começa a morrer, a necrosar, que é a questão do infarto, tá? Ah, Existe infarto em alguns órgãos também, né? Fígado, existe, tá? Pulmão, coisas mais no intestino. Mas assim, não estou dizendo que é impossível no pênis, mas não é porque eu infartei no coração que eu infartei também no pênis, tá? É, entendi. mas o efeito às vezes vai ser parecido, né? Porque. Pois é, por exemplo, quando o paciente tem uma obstrução severa, né, na chibata, né, nas artérias da chibata, dá para se dizer para tomar uma cautela, uma investigação mais aprofundada da questão cardíaca e vascular de modo geral? Com certeza. Existem estudos bastante contundentes que mostram o seguinte: quem tem disfunção erétil, pensa uma pessoa que chegou aqui no nosso consultório, na nossa clínica, falando que está com disfunção erétil e não tem problemas prévios, não tem. Ah, eu pergunto, né? Ah, você pergunta, você tem alguma doença? Não. Né? Já fez check-up no cardiologista, sei lá, há muitos anos? Não, nunca, enfim. Os estudos falam, essa pessoa tem uma probabilidade bem maior de desenvolver um problema do coração nos próximos 10 anos. Aí você fala assim, como assim o pênis está causando? Não, não é que o pênis está causando. Ele é um É um sinalizador. sinalizador, é uma estatística. Se essa pessoa está com um problema ali no pênis, se tiver a ver com a parte cardiovascular, mas até assim, digamos que você ainda nem investigou a ereção, você não sabe o motivo. Mas estatisticamente é muito comum que quem está com problema de ereção está com alguma coisa acontecendo no sistema cardiovascular. Lembra, o coração ele é muito mais adaptável, ele tem artérias bem grandes que irrigam ele. As artérias iniciais aqui que vão para o corpo são grossas. Lá do pênis é menor, então às vezes lá sinaliza primeiro. Então, dali a uns 10 anos, se você continuar no mesmo estilo de vida, é bem mais provável, né? Todo mundo aqui tem um risco de ter um problema com o coração, mas é bem mais provável para você que está com problema de ereção que você venha a ter nos próximos 10 anos. Na verdade, o pênis, a chibata, ele é um sinalizador para várias questões, né? Tanto é que quando a gente vai investigar uma disfunção erétil, por exemplo, que é o que você citou lá no início da nossa conversa, o paciente chega no consultório, às vezes tem vários tipos de diagnósticos distintos do que ele foi procurar. Né? Eu quero dizer assim, obviamente o paciente que vai procurar uma resolução de disfunção erétil, a melhor das hipóteses é que ache um diagnóstico. Porque eu costumo dizer que é igual levar um carro na oficina e o mecânico falar que não tem nada. E o carro tá caindo nos pedaços, né? Tem um problema. Então, quando você encontra algo, tem um diagnóstico, muitas das vezes ele vem carregado de um outro diagnóstico, que pode ser o causador ou não do problema. Que é o que a gente cita muito nos vídeos aí sobre diabetes, pressão alta, o mal que o tabagismo faz, o alcoolismo. Né? Então, são danos que apresentou primeiro, ou chegou primeiro na chibata ali, mas, cara, tá deteriorando, tá danificando de modo geral. Né? Então, cara, a chibata é amigo do homem pra caramba, né? Até pra sinalizar problema, ele é bom. tem que tratar ele bem, né? E no caso de quem tem o problema no coração, então tem uma doença no coração e está causando disfunção erétil, e tem aqueles também que têm o tratamento do problema do coração, que o próprio tratamento pode causar disfunção erétil, porque tem algumas medicações aí que são ligadas ao tratamento cardiovascular que afetam a ereção, né, Tavizão? A gente tem alguns que o pessoal chama dos bloqueadores do sistema adrenérgico, alguns deles que estão envolvidos em alguns tratamentos do coração. A gente tem alguns, não são todos os remédios da pressão, tá? Os antihipertensivos, igual se divulga por aí, mas alguns, principalmente aqueles que são muito diuréticos, alguns deles têm uma relação com a pior. Só que é aquele negócio, se você parar de tratar, o paciente sempre pergunta isso, né? Ah, é remédio? Eu falo, cara, é a doença. Primeiro de tudo é a doença. Se você parar de tratar, a doença vai piorar e a consequência vai ser pior do que o próprio remédio. Mas alguns remédios podem ter um pouco de efeito adverso e nesses casos, dependendo, ali vale a pena às vezes conversar com o cardiologista para ver se ele pode fazer uma alteração. Mas nem todo paciente pode, cara. Tem paciente que ele precisa dar aquele remédio. Então, se não tiver como, mantém o remédio, tá? Porque as doenças são bem piores. E a maioria dos pacientes que culpam o remédio, que vem perguntando se é o remédio, acha que pode ser, a maioria deles é porque, na verdade, quem causou foi a doença. Geralmente a doença vai acumulando danos, né? E o corpo vai tentando compensar, uma hora ele não consegue mais compensar. Então, às vezes, a pessoa associa de forma errada, falando, não, porque eu tenho a doença há 10 anos e eu só tenho um problema há 2 anos. Mas às vezes é porque a doença veio lesionando, e há 2 anos ela chegou num ponto que está mais avançado, que lesionou mais. E quase sempre é isso. Então, se a pessoa para o remédio, daqui a pouco ela vai piorar bem mais. E na maioria desses casos, de quem está tendo o problema decorrente do uso da medicação,
tem outras alternativas da função erétil viáveis para que o paciente continue utilizando aquela medicação. Então, é claro que a briga vai ser maior, né? É igual quem fala de usar testo querendo engravidar, né? Às vezes até dá, mas o trabalho tem que ser muito maior. Mas tem a alternativa. Então, parar o uso da medicação nunca é o indicado. A não ser que seja indicado pelo cardiologista ou a gente consegue tratar, sabe? A pessoa tá. Já não é comum, tá? Que seja essa causa, mas se for, a gente consegue. Geralmente, tem muitos medicamentos, muitos procedimentos de estímulo da ereção, as ondas de choque, que ativam bastante a ereção, e a pessoa pode manter a sua saúde e ter uma boa ereção. Inclusive, a ereção, ela depende de uma boa saúde, né? Então, de modo geral, tem que estar tudo funcionando bem, né? É engraçado, aí tem outros pontos que podem influenciar, que depois a gente vai trazer outro vídeo, obviamente, sobre isso. Outros problemas, não só do coração, pode desencadear ali um sintoma na ereção. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, no final das contas, se tá com problema no coração de cima ou de baixo, cara, o ideal é procurar ajuda. Isso, Os dois são preocupantes. Até tem um paciente que falou pra mim, cara, assim, sério o negócio que ele falou, cara, eu até preferia que o coração de cima parasse primeiro que o de baixo. Ele falou que o de baixo parou e ele continuou com os mesmos problemas, com dívida, com trabalho. Ele falou, se o de cima para, aí ele parava com todos os problemas, acabou tudo. Então, assim, qualquer um dos dois que parar, não vai qualquer um dos dois parar, não. Se esperar o de cima parar primeiro, morre, acabou. Qualquer uma alteração que tiver em qualquer um dos dois corações, procure ajuda de imediato. E não espere parar, não, de preferência. Na verdade, grande maioria dos homens esperam de baixo parar, de fato. E não é só o sinal, começou, não. Chega já há 10 anos, o bicho parando. E ressuscitar o de baixo é um pouco mais fácil do que o de cima, mas também dá trabalho. Se tiver parado há muito tempo, às vezes requer bastante coisa. Um sacrifício enorme. Não dá pra você fazer uma cirurgia, abrir lá, colocar um stent, não tem dá. como você fazer uma cirurgia, às vezes a pessoa chega, né? Faz um. Não tem. Não tem, cara. Um procedimento às vezes mais longo. Mais longo mesmo, demora. Então é isso. Mais um papo duro e demorado. Se chegou até o final, não esquece de dar um joinha. Não custa nada, né? O cara já chegou até aí. É verdade. Já escutou tanta chibata no decorrer do vídeo. E deixe suas dúvidas. Não esquece de deixar as dúvidas, os comentários, que a gente vai procurar esclarecer todo mundo.